Irmãos, você viu o testemunho da Sandra? Não dá para eu não ressaltar. Irmãos, não foram 25 dias. Não foram 25 meses. Foram 25 anos. Isso é muito tempo, hein? Aí você vai alegar muita coisa. Justiça demora assim, é coisa assim. Não é não, irmão? Não é não. Pergunta para ela. Oramos numa sexta e na semana seguinte saiu. Você acha que é coincidência? Você viu que ela falou que oração poderosa? Que a gente ensina aqui, irmão. Só copiar. Qual era o problema? Isso. Tal, tá. Eu não perguntei se estava 1 mês, 10 anos ou 100 anos. Estou brincando que ela, né? Você entende, irmão? O poder da oração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos raciocinar aqui. E se nessa sexta-feira que Deus abençoou, nos levantou para orar, ela falasse, eu estou cansadinha, né? Meu bem, vamos ficar aqui? Vamos orar daqui mesmo, né? Não é isso? Você viu ela falando que foi um dinheiro até muito bom? Você entende o que eu estou falando, irmão? O inimigo é astuto. Irmãos, e ela é cristã há bastante tempo, ela já passou em igreja, que se não vou te falar uma coisa, hein? Ela já passou em cara é bom, irmão. Talvez que eu não sou digno nem de engraxar o sapato do camarada. Mas Deus usa aí, irmão. Desse jeito aí. Uma vez eu estava falando para um rapaz. Rapaz, uma igreja grande. Deus falou uns negócios para falar com ele, mas eu fui muito carinhoso, né? Não é nem da nossa igreja não, irmão. Falei assim, olha, rapaz. Você tem que aprender a ver Deus. Ele é. Como é que Jesus fazia? Jesus foi nas igrejas grandes? Jesus foi nos poderosos da época? Não, ele foi na periferia, ele foi. E aqueles poderosos ainda crucificaram ele, irmão. Então não fica crescendo o olho em coisa grande, não, irmão. Vai na simplicidade. Você entende? Vai na simplicidade. Tenha um coração sempre aberto a todos. Deus fala com cada um. Então não fala só comigo, não, irmão. Fala ali com o Vitor, fala com o Levi, fala com o Carlos, fala. Irmão, Deus usa cada um. Mas é importante a gente entender que Deus está no nosso meio, nas nossas reuniões, na simplicidade. E muitas das vezes uma reunião que você não acha que não tem nada a ver, ali que Deus vai fazer a obra. Irmão, eu te digo de coração, se perguntasse para ela, você acha que vai virar alguma coisa? Viu o que ela falou? Eu achava que já nem. Eu cutuquei no dia, eu falei, alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para orar? É que o senhor perguntou, eu tenho uma coisa assim. Tipo assim, tanta gente já orou, já orei há muito tempo, já estou lá largando de mão. Ela falou isso, em outras palavras. Mas já que você está me cutucando muito, ora por esse negócio aí, vamos ver o que vai virar. Irmão, quando eu oro, eu não oro para, Deus, eu oro movendo os céus. Eu oro para resolver. A minha parte eu faço. Aí Deus vai fazer a parte dele. Mas se não curou, se não moveu, aí você pergunta a Deus, mas o que eu sei, o que o Senhor me instruiu, isso eu vou fazer. Você entendeu? É isso que a gente tem que fazer, irmão. Orar com determinação, com fé, com vontade. Acontece. Quantas vezes eu falei isso, mas até repito, quantas pessoas foram curadas? Quantas, irmãos? Deus quer te usar também. Deus quer te usar também. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Tem uma reunião de oração, irmão, se você não sabe orar, você vai aprender. Olha, eu não quero nem aprender, eu sou meio envergonhado, então tu vai ser orado.
vão orar por você, irmão. Entende? Tem um culto, venha. Venha, se mobiliza para... Se você não tiver nenhum problema, né, e tal, situação, mas venha para o louvor, porque o louvor é importante. Você vai adorar a Deus, irmãos. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor por tudo. Até mesmo antes, no momento de reunião de oração, a gente passa o momento adorando a Deus. Adorando a Deus, exaltando o nome dele. Depois a gente pede. Depois a gente manda o mal embora. Você gosta? Já imaginou um filho seu chegar? Ô pai, me arruma um dinheiro aí que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso... Você nem deu um bom dia, nem... Deus é a mesma coisa, irmão. Tem alguns momentos, se você adorar Ele de coração, você não precisa nem pedir, irmão. Ele vem com a providência. Ele levanta alguém para te socorrer. Ele cuida de você. É importante adorar. Nós não estamos cantando. Hoje o momento de louvor aqui foi tremendo. Foi tremendo. Então venha para adorar a Deus, irmãos. Venha para louvar, mobilize, sabe? Vai se preparando. Vá, prepara a família. É o momento de Deus. O domingo não é nosso, é de Deus. Você tem que entender isso. O momento nosso da reunião é de Deus. Ele separou um dia para a gente. Aí ele deu de lambuja. A gente reúne à noite aqui, à tardinha. Você tem de manhã ali e tal. Almoçou, tu já tem que ficar ligado. Opa, tarde eu vou para... Amém? Glória a Deus. Quando você honra a Deus, o Senhor te honra. Ali foi uma causa na justiça. Mas qual o seu problema? Qual o seu problema? O que você está intercedendo pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, por alguém? Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração. Amém? Em nome de Jesus. Também, irmãos, nós temos que quebrar a religiosidade. Como assim? Um método. Não, irmão. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito, em verdade. Deixa Deus falar. Deixa Deus agir. Vai ter momento que o louvor, eu posso falar, continua o louvor. Aí um dá testemunho, o outro dá outro testemunho. A gente tem que entrar na atmosfera do Espírito, irmão. Nós temos que atingir os céus. Ganhar as outras pessoas para o Senhor. Intercedermos por essas outras pessoas. Muitos que estão aprisionados pelas trevas. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra aí, em nome de Jesus. Irmãos, nós iremos dar continuidade sobre a mensagem que começamos domingo passado. Meu lar, um altar de adoração. E eu peço em nome de Jesus, tá? Que você procure ouvir e assistir novamente a mensagem. Aí você para, anota, leia o versículo, vai ouvindo durante a semana. E não tem só o meu, não, tem outras mensagens boas aí, não só no nosso canal, como outros pastores. É importante, né? Josué 24:15. Josué falou, já estava bem de idade. Ele falou o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto, essa é a ideia central do versículo. Ele falou, olha, se vocês querem servir aos outros deuses, sirvam, que estavam antes do Jordão, ou esses dos amorreus. Aí falou as várias tribos, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, há um chamado de Deus para os nossos lares. Primeiro, o homem
Primeiro Deus salva o homem pelo sacrifício de Jesus. Salvou lá o Carlos. E ele levou para a família dele. Muitas das vezes salva uma mulher. E essa mulher leva para a família. Mas, irmãos, é tão mais fácil, até estranho, é tão mais fácil quando vem pelo homem, pela questão da autoridade. É importante. É tudo mais fácil quando um lar tem um homem que se levanta e direciona a sua família para o Senhor. Você viu que Josué não falou, mas é assim e tal. E já estava velhão, hein? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os filhão dele, tudo já grande, tudo já com família e tal, tudo. Irmão. Isso é importante, hein? Amém? Então, nós temos que entender que a família, ela vira um alvo. Amém? Não precisa ser muito teólogo, muito tempo de crente para ver. Que você vê o ataque que a família recebe. Por quê? Porque Deus criou o homem, criou a família, foi a instituição principal. O Senhor está na família. Gera-lhe proteção, amor, cuidado, autoridade, respeito. Tudo, irmãos. Temos que entender isso. Devemos, irmãos, combater buscando a Deus e criando um ambiente de adoração. O título é Meu Lar, um altar de adoração. Levantar um altar de adoração. Em nome de Jesus, assista a anterior. Mas anteriormente eu falei o quê? Que teríamos 2 pontos. Destruir altares que não são do Senhor e construirmos altares de adoração a Deus no nosso lar. Foi bem detalhado ali. Dá uma verificada. Hoje nós vamos o quê? Focar nesse altar que devemos construir. Amém? Então nós devemos combater buscando a Deus, criando um ambiente de adoração. Muitos vão combater mandando o mal embora. Irmão, você pode mandar, passar o dia todo mandando o mal embora. Se você chamar uma vez, volta tudo. Entendeu o que eu estou falando? Então, você tem que ficar atento e ver o que você está falando, o que você está fazendo, o que está entrando na sua casa. Lembra lá que eu li Deuteronômio 7 alguma coisa, não deixar entrar na sua casa aquilo que for maldição. Tem que ficar ligado. Então, vamos falar agora 4 pontos, depois vamos dar prosseguimento. Como eu crio esse ambiente, essa atmosfera de adoração? Louvando no lar. Por quê? Salmo 22:3 diz que Deus habita nos louvores. Não pode ficar na sua casa tocando música mundana. Não pode. Mas é tranquilo e tal. Mas né, irmão? Nem tudo que é mal é de cara assim, você vê que é. Não, às vezes engana, é engano. O engano que é a arma mais poderosa do inimigo. Até muitas vezes alguém que está pregando. Muitas vezes tem cara que é do outro lado, está até pregando, irmão. Aí você vê esse negócio, não tem fundamento bíblico, não. Fica atento. Pedir para o Espírito Santo te mostrar. Mas quando uma música não tem o princípio cristão, já não nasceu ali para adorar a Deus, irmão, você não tem que pedir discernimento, não. Mas é um forró. Eu vou te falar de coração. Quando eu era criança, não vou dizer quando eu era pequeno, quando eu era criança, embaixo tinha uma escola de samba, treinamento lá do bairro nosso. Eu não toco instrumento nenhum, mas eu faço batucada à vontade, irmão. Porque já nasci com esse, né?
Época da festa junina, irmão, era, né, era até bonito de ver, ficava em cima do terceiro andar olhando. Era forró de noite lá no meio em casa lá. Tinha um senhorzinho que gostava, era direto, só essas músicas. E aquelas antigas também. Mas aí, irmão, era Luiz Gonzaga, era não sei mais o que. Os Irmãos Galvão. Até hoje eu lembro do negócio. Mas quem? Aí, irmão, Tonico Tinoco, era... Mas eu fui vendo e aprendendo na igreja os louvores a Deus. Tive que tirar essas coisas da minha mente, do coração. Vai aprendendo. Mas o negócio é tão forte, irmão. Se eu não vigiar, quando você vê, você está até cantando, irmão. Que foi enraizado lá. Mas quando você vê a origem ali, não é um fundamento bom. Você tem que fazer uma opção. Tirar do seu lar aquilo que não provém de Deus. Amém? Criar um ambiente de adoração. Coloca louvores, escolhe louvores bons ali. Deixa rolar ali. Não precisa estar tochado no último volume, irmão. Não é para o vizinho ficar ouvindo, não. Falar, achar que você é crente. Não, é para você, é para o seu lar. Coloca ali. Amém. Isso é importante. Você vai cantando, vai aprendendo os louvores da igreja a outros. Se precisar, a gente manda para você também alguns louvores. Oração constante e profética. Declare a palavra. Então, ore. Acorda, irmãos, ora, coloca seu dia nas mãos do Senhor. Agora tem a rede de oração. Ora pelo irmão da rede. Ora pela liderança da igreja. Ora pelos ministérios. Ore. Ore por alguém que você quer atingir. Jesus, né? Seus filhos. Começa. Durante o dia, vai orando. Não ora só pelo alimento, não. Ore, vai orando. Tem um momento maior de oração. Tudo que você for fazer, ore. Amém? E assim, uma oração profética, declare a palavra. A gente tem lá os textos, declare essa palavra. Teve um casal que ele falou conosco, é novinho na nossa aqui. Nós fizemos a gente está fazendo algum acompanhamento online de alguns casais muito novos, outros a gente muito mais pessoalmente, né? E olha, nós sentimos no semblante deles, né? Eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem. O que vocês estão fazendo? Lembra, Elma? Não, a gente está declarando todo dia aquelas palavras ali. Irmãos, a diferença no rosto inegável. Eu falei, estão buscando a Deus forte. O que eles estão fazendo? Declarando ali, sabe? Eu sou isso, eu sou de Deus e tal. Pá, pensam no lar. E aí, tá mesmo? Tá. Maravilha. Funciona, irmão. Declare ali algumas coisas. Ore a Deus. Nós procuramos facilitar para que você avance. Também, irmãos, devemos separar versículo para meditar na semana. Ou seja, palavra na mente e no coração. Então, louvor, oração constante, profética, declare a palavra e separe versículos bíblicos. Amém? Separe algum, né? Em João tem vários versículos, você pode separar alguns mais fáceis ali, vai declarando, aquilo é porção de Deus. Alguns daquelas folhinhas, né? Declare. Vai declarando, vai falando, joga na primeira pessoa, coloca na geladeira ali, aí a criança vai aprendendo, vai falando. Irmão, as crianças, elas são uma esponja, se você jogar nelas, elas vão absorver. O inimigo fica jogando o celular, só... Se seu filhinho começar já a cantar a musiquinha de um desenho que não é nem de Deus, fica esperta. Coloca só desenho cristão que ele vai falar. Coloca historinha bíblica que ele vai se lembrar.
Entende? Então, em nome de Jesus, separa um texto bíblico. Não fica aquela cobrança radical, não. Decora um dia, outro dia, vai falando sempre, você vai ver que vai entrar no coração da criança. Amém? Glória a Deus. A gente está dando dica, isso não é uma cobrança, não, uma dica, tá, irmãos? Você pode falar, mas eu não quero fazer desse jeito. Não tem problema. Faça do jeito que achar melhor. Mas é importante você colocar a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Também ler a palavra. Não estou nem ressaltando a questão de ler a palavra, mas é importante. Aí, irmãos, vem o 4. É onde que nós vamos despertar mais. Culto doméstico. Você pode falar uma reunião no lar. Uma adoração a Deus em família. O que eu vou te falar? É o tempo, a oportunidade de formar o caráter, criar bons hábitos, inculcar na cabeça das crianças a palavra de Deus. Amém? Isso é o tempo. As crianças irão reproduzir os que os pais colocarem, o que os pais fazem. Preste atenção aqui. Eu já participei de igreja em célula. Nós já começamos alguns grupos e tal, depois nós deixamos assim. Mas deixa eu te falar que até isso também tira um pouco da direção. O que Deus quer? Que cada lar se reúna. É isso. Porque é uma participação maior. De repente você pode depois chamar um vizinho que seja, ou um parente que está ali, e vir a porção do evangelho, ou ninguém, ou vocês mesmo. Aí o que a pessoa faz? Junta a família, vamos na reunião da célula tal, na casa do outro, aí vai. Chega lá, é como se fosse na igreja, só mudou de endereço. Não se abre, ninguém sabe ninguém e tal. É lógico que há uma comunhão, uma identificação maior. Só que não é como a família. Como o nosso foco, o que Deus quer? A família. Reúna ali. Pai, mãe, ou só está a mãe, ou está só o casal. Reúna. Amém? Tudo bem? A gente vai detalhar como você deve fazer. Dando sugestões, né, para você poder fazer isso aí. Amém? Amém? Então, o que eu falei? A questão do tempo. É um tempo de moldarmos as crianças, aqueles que têm crianças menores ainda, mocinhos. É um tempo, porque tem um momento que já não dá. Você não fala, vamos lá. Você vai falar, meu filho, você vai? Entendeu? E agora? Eu via minha mãe adotiva, eu ia no banheiro fazer xixi, ela estava de madrugada, de joelho, olhando para o céu, intercedendo pelo filho dela. Estava muito doido no crime, muito loucão. Joelho. Depois ele veio se converter. Você entendeu? É tão mais fácil trazer, né, irmão? Ensinar. Aqui. É tão mais fácil, né? Aí eu vou dar um exemplo para você. Não se assusta, não. Não estou falando para bater em criança, não. Não é nada disso. Não julgueis, hein? Está me julgando, não é nada disso. Mas preste atenção. Olha só o que vai demonstrar isso. Ó. Uma vara velha já está seca. Uma pessoa adulta, um jovem, já adulto. Ó, olha aqui, ó.
Quebrou, viu? Agora a vara verde. A criança novinha, ó. Amoreira, né? Acho que é de Amora. Aí eu quero que vá para onde está o microfone. Não quebra. Agora eu quero que vá ali onde está o púlpito ali. Onde está o copo ali? Você entendeu? Tá novo, vai aonde você quiser. Aonde você quiser. Depois, vai também. Mas Deus vai quebrar. Deus vai quebrar. Muita pessoa ora, Deus, salva meu filho, salva. Se a pessoa for rápida, aí vem que é uma doce. Mas continua orando. Continua orando. Deus vai quebrar. Tá pequeno, verdinho, que gostoso, né? Vai para cá, vai para lá, vai. Não é isso? E cresce. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Eu gosto. Lucas 1, coloca aí, irmão. Lucas 1, 66. O João Batista, pai, era Isabel, a mãe, e Zacarias, que era até um sacerdote e tal. Mas olha o texto. Aí ele estava. Depois você olha o texto todo, mas eu vou ficar especificamente. Que virá a ser, pois, este menino? Que virá a ser, pois, o seu filho? Gabriel, filho do Hiro. Que será, pois, essa criança? O Mateus Carvalho. Que será, pois? Agora já está um homem, né? Que será, pois, o Caleb? Que será, pois, o Aquiles? E a mão do Senhor estava sobre ele, sobre a criança, sobre João Batista. Aí eu respondo para você, ele será o que você quiser. Débora, o que será a Maria Júlia, Maria Lúcia, Maria Helena? Elas serão o que você quiser. O que você quiser. Vai para um canto, vai para o outro, vai para o outro. É só uma vez? Se você pegar a verde, vai. Se você soltar, volta para onde quer. Mas você vira e mantém. É aqui. Volta. É aqui. Volta. Então já não vou nem largar, vai ser aqui. E vai crescendo, e vai crescendo. Meu irmão. Fica tortinho do lado que você quer. Mas vai. É desse jeito, irmão. O lado do bem, irmão. No amor. Não é pegar a vara e bater, não, irmão. É na base do amor, irmão. Do jeito que você quiser. O que você quiser. Amém? Guarde essa palavra. Nós temos exemplo aqui, tá? Temos exemplo aqui. Eu estou dando um exemplo. O Mateus já é um homem, né? Mas ele sempre andando com a família. A menina também, está ajudando a mãe lá. No caminho, irmão. O House Isabela. Mesma coisa. E outros aí, irmãos. Exemplo, vale a pena. Vale a pena investir tempo. Depois da nossa salvação, nós temos que guardar nossa família e pagarmos o preço. Amém?
As crianças irão reproduzir a fé dos pais. As crianças irão reproduzir a fé dos pais. Irmão, isso é natural. Eu sei que existe a aberração. Muitas vezes você fala, meu pai não quer nem saber de Deus e você. Irmão, Deus tem as salvações impactantes, né? Mas de forma natural é isso que acontece. Você reproduz a fé dos seus pais. Você que teve um encontro com o Senhor e os pais não estão no caminho do Senhor, tudo bem, você agora tem a responsabilidade de pegar o galinho verde e colocar no caminho do Senhor. Você entendeu? Amém? O temor ao Senhor, o amor ao Senhor devem ser prioridades. Irmãos, temor ao Senhor e amor ao Senhor. Tá bom? Precisamos resgatar o culto doméstico, a família reunida para adorar a Deus. Precisamos, irmãos, isso é urgente. Essa semana, prioridade. Você vai ter que fazer isso aí em nome de Jesus, né? Vai romper. Amém. É no culto doméstico onde se desenvolve o caráter cristão. No culto doméstico desenvolve o caráter cristão. Não é na igreja. É nesse culto doméstico, é impressionante. Cada lar um centro de adoração. Cada lar. É onde os rudimentos da fé cristã são estabelecidos em cada coração. Sabe quem falou isso? Sabe? O Espírito Santo que me usou para falar. A gente fala, sabe o que fala? Ele fala, fulano de tal, Espírito Santo. Meditando de madrugada. É isso. Tá bom, irmão? É os rudimentos da fé cristã. A simplicidade, o amor. O filho vê a sinceridade do pai, da mãe. É aí, irmão. Você está orando ali, falando, aí o filho abre o olho. O negócio é sério mesmo. Você entendeu? Sem fingimento, irmão. Sem fingimento. Aí aquele temor a Deus vem. Deus é o centro das vidas e do lar. Deus é o centro das vidas e do lar. Tem que ser. Os pais devem dar exemplo. Ponto. É a melhor forma que se pode dar aos filhos. Ou eu falei errado. É a melhor formação que se pode dar aos filhos. Eu ia colocar vírgula. Os pais devem dar exemplo. Pronto. Que é a melhor forma? Não, mas vírgula, né? Mas é ponto. Os pais devem dar exemplo. Temos que dar exemplo, irmão. Não adianta você falar uma coisa e você fazer outra. Dá exemplo. Exemplo de quê? De temor a Deus, de amor a Deus, de tratar bem a esposa, tratar bem o marido, ser verdadeiro, honesto, não ficar falando dos outros. É tanta coisa. Não, irmão, é só ser crente. Não. É só ser crente. Perdoar, não ficar alimentando, falando mal das pessoas, de igreja, ficar quieto, meditar, orar, ler a palavra. Como que o filho vai orar e ler que nunca te viu orando? Por isso que no culto doméstico é importante isso. Lendo a palavra. Percebeu? É a melhor formação que se pode dar aos filhos, porque resulta em exemplo. Materializa a coisa. Entenda, pai e mãe, você é o super-homem e a super-mulher. Você representa Deus para a criança. Você é o Deusinho dela. Eles acreditam em tudo que você fala. Mas aí você tem que ser verdadeiro, você tem que levar o amor de Deus. Aí o Espírito Santo vai tocar naquela criança.
ele vai sentir uma paz tremenda, uma alegria, um desejo de louvar a Deus, de adorar. É isso, irmão. Aquele que é de Deus não peca, o inimigo e o maligno não lhe toca. Você vai, ora, é isso. Tudo bem? Então, Eclesiastes 12, 14. Eclesiastes, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois vem Cantares. Esse livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Quando ele era bem mais jovem, ele escreveu Cantares. Depois ele escreveu, quando ele era mais maduro, não tão maduro assim, escreveu Provérbios, que é o livro da sabedoria. Depois, na velhice, escreveu Eclesiastes. Só tem 12 capítulos. E nesse finalzinho, resume praticamente todo o livro. Ó. Edemais disse: Filho meu, atenta, não há limites para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. Olha o camarada que escreveu isso, sabedoria, ele era o sabichão da época. Pediu sabedoria a Deus, vinha reis e rainhas para ver só a sabedoria dele. Mas ele falou, toda a minha sabedoria eu vou resumir agora. 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é... 2 pontos. Eu gosto dessa versão. A suma é. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é dever de todo homem. O conselho dele. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí o 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja boa ou má. Então, irmão, qual o segredo? O que nós temos que passar para os nossos filhos? O temor de Deus e guardar os mandamentos do Senhor em amor. Amém? O temor a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. E isso é um processo. É um processo resultante também do nosso amor para com o Senhor. Amém? A orientação sem exemplo gera hipocrisia, deformação de caráter. Gera revolta. Tem muitos filhos de crentes que estão na cadeia. Maior índice. Muitos estão desviados. Estão até no crime, fazendo coisa errada. Por quê, irmão? Porque vira hipocrisia. Hipocrisia. O que é isso? Uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Uma coisa na igreja, outra coisa em casa. A criança olha, fala, não quero isso para mim não. Entende? Só se a própria criança e tal entender no Senhor e manter. Eu tive bons exemplos, mas tive também muito maus exemplos. Entende? Mas isso daí é algo terrível. Terrível. Para a criança. Para ela assimilar isso. A autoridade, irmão, é fruto da obediência. Entenda. Autoridade, fruto da obediência.
Você não vai ter autoridade espiritual se você não é obediente ao Senhor. Você pode até mandar no seu filho falar e tal, tal, tal. Mas a unção de Deus não está em... É uma ministração, irmão. É ministração. Você é um ministro ali para os seus filhos. Aí muitas das vezes a pessoa fica nervosa, grita. Aí é crente, já xinga. E tá. O inimigo aproveita. Aí a criança olha assim. Aí aquelas coisas, né, que você sabe que existe, coloca na cabeça da criança, ó. Tá vendo? Vai nesse negócio não. Tá vendo aí, ó? Já diz que é crente. Tá vendo aí, ó? Entendeu, irmão? Então, nós temos que ter cuidado com isso. O inimigo, ele fica... Fidelidade, irmãos. Seja fiel ao Senhor. Em todas as áreas. Amém? Eu feliz uma vez, a Isabela falou assim, olha, que desde pequeno recebia a mesada dela e separava, a gente ensinava. No próprio cultinho, no dia a dia, aqui está a sua mesada, separa o que é de Deus. É um ensinamento, irmão. Agora, quantas mil vezes a mesada ela recebe, né? Mas ela separa o que é de Deus. Ela, o Mateus. Olha só que beleza. De coração. Porque deu exemplo, ensinamento, e a gente mostrando a fidelidade, o socorro de Deus. Temos que dar exemplo. Amém? Em todas as áreas. A autoridade é fruto da obediência. Quando, irmãos, não há essa vida real de testemunho no ambiente do lar, não há o temor de Deus. Não há o temor de Deus. Há uma capa de cristão. A pessoa vai chegando e ali, como se fosse uns cabide ali, né? Aí vai chegando ali, coloca a capa de cordeiro. Aí vem, aqui eu sou cordeiro. E lá fora? Lá fora eu sou um leão. Um cabrito, um bode. Tem exemplo, né? Cavalo da coice. Sei lá o quê. Então não, irmão. Seja humilde. Errou. Pede perdão até para o seu filho, para a sua filha. Seja humilde, irmão. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, você não vai levar nada daqui. Agora, aquilo que você faz está registrado nos céus. Viu aí? Que Deus vai trazer tudo. Tudo. Viu que nós lemos lá? No dia do juízo? Isso que é importante. E outra, quando você anda em sinceridade para com Deus, Deus está contigo. Deus vai te honrar nas suas orações, nas suas palavras. Amém? Eu gosto muito da vida, do testemunho do profeta Samuel. Diz, irmãos, que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Ele falava, Deus honrava, acontecia. Aí não era a palavra de Deus, não. Ele se ligava com o Senhor, era um homem de Deus, era o profeta, ele falava e acontecia. Nenhuma. Agora Eli, que cuidava dele outro, e os filhos de Eli, Deus matou tudo. Deus decretou, ó, vocês não me ouviram e tal. Rodou tudo, irmão. Depois veio, procura aí. Que a inteligência artificial vai te ajudar a achar. E o Eli era sacerdote e os filhos dele ajudavam eles. Tarefa, vai procurar o que eles faziam, os filhos de Eli. Irmão. Não tinha temor de Deus nenhum. Achou que estava tudo bem.
Até que veio o facão celestial, não ficou um. E Samuel? Nenhuma das suas palavras caiu por terra. Você entende? Qual o segredo? Coração sincero perante o Senhor. Andar em obediência. Cuidar da sua família. Ser rápido em se arrepender. Andar em obediência. Amém? Ter o temor de Deus. Deus, irmão, instituiu a Páscoa. A Páscoa. Isso está em Êxodo 12, especificamente no versículo 4. Êxodo 12, 4. Fala que deveria reunir em famílias. Olha só. Reunir em famílias para consumir o cordeiro. E cada família tinha que matar o cordeiro, fazer a marca no portal e consumir todo o cordeiro. Mas se a família fosse muito pequena, poderia chamar uma outra família pequena. Mas tinha que estar em família. Olha aí, a libertação veio pela família. Isso não é à toa, irmão. Não é à toa. Era Deus mostrando. Tinha que reunir em família. Tinha que consumir todo o cordeiro. Mostrando. Tem que aceitar a Jesus por completo. Todos têm que ter a marca. E eu passarei o anjo da morte. Deus, mistura meio o anjo da morte e Deus. Assim, Deus ia passar. E aquela casa que não tivesse a marca, o primogênito seria ceifado. E aí? No lado egípcio, toda a casa, irmão, rodou todo mundo. Até filho do faraó. Na casa dos filhos de Deus, não, porque foram obedientes. Mas se mas eu acho que não tem nada a ver. Não teria? Não obedece, não. Você entende? Eu quero colocar para você que o obedecer é a letra fria da lei. Não fica muito do sentimento. Eu não estou sentindo. Sentindo o quê? Você tem que obedecer, irmão. Sentindo o quê? Tem muitas vezes a pessoa vem do meio pentecostal. Irmão, fala em língua também, ora. Gosto disso. Mas você tem que ser obediente, né? Ficar sentindo nada não, irmão. Tem que sentir nada. Você tem que fazer o que Deus está mandando. É isso que você tem que sentir. A letra fria da lei. Eu estou sentindo. Sentindo o quê, irmão? Você vai sentir depois. Se não obedecer. Aí você vai sentir. A pancada, né? Deus instituiu a Páscoa. Amém? A família reunida na direção de Deus, debaixo da marca do sangue do Cordeiro. Meu Deus, que coisa linda. A família reunida. Está com a marca, pai? Tá. Tudo como falou. Era só isso? Não. Tudo pronto. Sandália preparada. Já pronto, que logo vão libertar vocês. Tudo é por fé, irmão. Mas tentou, não virou nada. Mas agora vai. Tenha fé. Prepara tudo. Prepare. Não brinque com Deus, irmão. Não brinque. Tenha fé no Senhor. Obedeça a letra fria da lei. O que Deus... Tinha um memento que cada chefe do lar fez. Olha, fazer isso, tal. Fez tudo, fiz o checklist, fiz. Espera aí que agora mesmo Deus vai agir. Depois uma choradeira, todo o Egito.
Em cada Egito, até animal, irmão, os primogênitos morreram tudo. Quem não queria saber mais do povo de Israel era o próprio povo egito. Manda esse povo embora, vai, irmão. Já está tudo pronto? Tá, então vamos embora. Aí Deus orientou, pega agora o ouro, pega tudo, pede tudo. O que pedir eles vão dar. Porque eles viram o meu poder. Quem eu sou. Viu? Se eles tivessem a marca, eu não ceifaria. Até deles, irmão. Deus não falou, olha só o pessoal da tribo aqui, israelita. Não, irmão. Se eles obedecessem, seriam salvos também. Somos nós, que não somos nem judeus, mas recebemos a palavra de coração e praticamos em nome de Jesus. Amém? Todos debaixo da marca do Cordeiro. Irmãos, todos unidos, todos obedientes, todos foram salvos. Unidos, obedientes e salvos. Você que é pai, né? Ou pretende ser um pai, a melhor formação que você dá é o exemplo. Cuidado que você fala, cuidado que você faz. Corrija e se volte para o Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Entenda, não é só você aceitar a Jesus, pertencer à igreja, ser dizimista, ofertante e viver sem o temor de Deus. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que primeiramente você o ame e o tema de todo o coração. E depois as outras coisas. Em nome de Jesus. Amém.